Kodaka é um solitário perdedor sem amigos até entrar para um clube escolar e se cercar de garotas atraentes que querem ficar com ele. Tudo começa na Academia Crônica, onde diferentes grupos de estudantes estão ocupados com suas travessuras adolescentes habituais. Dois estudantes na biblioteca encontram Kodaka absorto em um light novel e o tratam como se ele fosse o epicentro da operação de Cut. Logo depois, o homem termina seu romance e percebe que deixou suas roupas de ginástica na sala de aula. Ao recuperá-las, ele encontra duas garotas que saem correndo após verem seu rosto horrível, deixando o homem suspirando de decepção. Ao chegar à porta da sala, ele ouve algumas garotas rindo lá dentro e espreita como um esquisito. Ele vê uma garota de cabelo preto conversando com sua amiga e a reconhece como Iozora, que é uma de suas colegas de classe. Kaneki fica surpreso ao vê-la tão alegre, pois ela sempre age como uma viúva na aula. Curioso para ver com quem ela está conversando, Kodaka espreita novamente e percebe que não há mais ninguém na sala além dela. Isso o faz lembrar do romance que ele estava lendo, no qual o protagonista descobre o segredo de uma garota e se envolve com seres de outros reinos. Eventualmente, os dois personagens do romance se apaixonam, mas Kodaka tem mais chances de ganhar na loteria do que conseguir um encontro com sua cara feia. Assim que ele entra na sala, Iozora olha para ele como se estivesse na primeira página da lista de infratores e volta ao seu eu habitual. No entanto, Kodaka acha que ela é super fofa quando sorri e inicia uma conversa perguntando se ela consegue ver fantasmas. Iozora afirma que fantasmas não existem, então ele pergunta com quem diabos ela estava falando então. Ela fica toda atrapalhada e então assume sua típica persona de tsundere, alegando que estava conversando com um amigo imaginário. Kodaka está convencido de que essa garota é louca por conversar sozinha, mas Iozora insiste que sua amiga imaginária Tomo é tão real quanto aquele peito dela sem nada. Quando ela começa a contar histórias de infância dela e de Tomo, Kodaka diz para ela arranjar um amigo de verdade porque ela está sempre sozinha. Iozora retruca, lembrando-o de como ele é o estudante transferido solitário famoso por ter piolhos. Ela diz que um cara sem amigos não tem direito de chamá-la de solitária, considerando que ele não fez amigos em um mês. Os dois começam a discutir sobre quem é mais miserável e logo percebem que essa não é a competição que querem vencer. Iozora então finalmente quebra o personagem, ficando triste e afirmando que não sabe como fazer amigos de verdade. Ela sugere pagar as pessoas para serem suas amigas, mas Kodaka lembra que ela pode simplesmente pedir às pessoas normalmente. Enquanto eles falam sobre o que realmente é amizade, chegam à conclusão chocante de que são ambos burros demais para entender o conceito. Eles não querem parecer solitários porque a sociedade não aceita essas pessoas. Eles também não precisam forçar amizades apenas para se encaixar nesse circo de palhaços. Kodaka sugere que ela entre para um clube. Mas Iozora acredita que ela só seria um peso para aqueles que já têm uma química construída. Entretanto, isso acende uma lâmpada em sua cabeça, então ela imediatamente sai da sala, mas não antes de agradecer a Kodaka com um sorriso. Um mês antes, Kodaka estava sozinho no ônibus escolar, imaginando-se em uma conversa com seus futuros colegas. No primeiro dia na Academia Crônica, este idiota pegou o ônibus errado e chegou muito tarde. Quando finalmente chegou, Todos, incluindo o professor, tinham medo dele, achando que ele era um delinquente, tudo por causa de seu rosto horrível. Quando ele se sentou, pediu a uma garota se poderia emprestar o livro dela, mas um boato se espalhou de que ele na verdade tomou o livro dela. Já se passou um mês, mas Kodaka ainda é tratado como um tarado cara de creep. No entanto, aquela interação com Iozora faz com que ele pratique suas habilidades de dono de casa à noite. No dia seguinte, depois de uma aula de matemática chata, ela se aproxima dele e diz severamente para segui-la. Ela explica que, como não pode se juntar a um clube existente, criou um novo, que ela chamará de Clube dos Vizinhos. As atividades do clube envolvem seguir os ensinamentos do Senhor, desenvolver bons relacionamentos com os colegas de escola, aprofundar amizades com eles e dedicar-nos ao cultivo dos nossos caracteres. Em resumo, é uma igreja que ficou sem financiamento. Ela então adiciona Kodaka como o segundo membro do clube. E agora, é hora de encontrar Deus através de novas posições de reprodução. Ela o leva para o salão da capela, revelando que conseguiu permissão do Moriya Sensei para usá-lo como sala do clube. Depois disso, ela lhe mostra um cartaz desenhado à mão, que supostamente deve atrair potenciais membros. Acontece que Iozora escondeu uma mensagem de recrutamento dentro do cartaz, então apenas as pessoas desesperadas podem encontrar o clube deles. Enquanto eles andam colocando o cartaz no quadro de avisos, Kodaka pergunta a Iozora se ela tem um apelido, mas ela só o conta para seus verdadeiros amigos. Mais tarde, enquanto estão relaxando na sala do clube, Kodaka está confiante de que nenhum estudante com o mínimo de bom senso vai querer entrar no clube deles. Nesse momento, ele ouve uma batida na porta e uma garota loira pergunta se pode se juntar ao clube, mas Iozora fecha a porta na cara dela, dizendo que não precisa de outra loira no clube. A garota bate novamente, mas ela diz para pular do telhado e parar de incomodá-los. Depois de trancar a porta, Iozora explica que essa loira é Sena da turma 3, a filha do presidente sempre cercada por garotos que querem se dar bem com ela.
Senna é bonita, tem atributos generosos, é boa em esportes e até está entre as melhores da turma, o que frustra Yozora porque ela não consegue ser como ela, especialmente no departamento de xadrez. Senna então caminha até a janela e pergunta por que estão sendo rudes com ela, explicando que tudo o que ela quer é ter alguns amigos. Assim que ela é permitida entrar, a sala do clube torna-se uma enquete entre maior é melhor e plano é justiça. Kodaka, por outro lado, apenas senta-se silenciosamente como um virgem que não experimentou nenhum dos dois. Tentando ser relevante, um homem sugere que se tornem amigos, mas levaria mais 100 anos para Senna e Yozora resolverem seu conflito. Entediado com a tagarelice deles, o homem simplesmente sai da sala do clube, recordando como sua vida era pacífica até que alguém decidiu transformá-lo em protagonista de anime. No dia seguinte, Kaneko chega ao clube e Senna já está lá, pronta para ser um incômodo. Logo depois, Yozora chega e as atividades do clube começam. Yozora tira um PSP pirateado que comprou no Walmart, explicando que viu alguns caras se divertindo jogando nele. Ela encontrou um jogo chamado Monster Hunter que permite cooperação, que é a melhor maneira de fazer amigos para aqueles que raramente saem de casa. Alguns dias depois, tanto Kadaka quanto Senna compram um PSP, e enquanto Yozora está no nível 3, Senna já alcançou a classificação mais alta, chamando-se de Gamer Girl, suada. Ela afirma que só jogou um pouco, mas Yozora pega seu PSP para verificar e descobre que ela jogou por mais de 53 horas. Ela também tem olheiras, então Yozora incorpora seu lado Sherlock Holmes para deduzir que ela jogou sem parar no fim de semana. Sana finalmente admite e cria um servidor de nível iniciante para que Kadaka e Yozora possam subir de nível também. Assim que a missão começa, as meninas entram usando seus personagens bem feitos, enquanto o personagem de Kadaka parece saído diretamente das Tartarugas Ninja. De alguma forma, o rosto do personagem dele é pior do que a armadura. E isso é difícil de fazer quando seu rosto na vida real se assemelha a um experimento científico fracassado. Quando o jogo começa, as garotas estão caçando monstros enquanto Kadaka está sendo bicado por uma galinha grande ao fundo. Nesse momento, Senna ataca o personagem de Yozora de propósito e coloca a culpa nos controles com defeito, mas Kadaka sabe que ela está sendo assim de propósito. Mais tarde, enquanto Senna está pescando, Yozora ataca seu personagem e coloca a culpa nos controles ruins, provocando mais uma rivalidade. No entanto, quando um dragão de alto nível aparece, Senna esquece disso e vai enfrentá-lo. Mais uma vez, Yozora a ataca por trás, desta vez com uma flecha que induz o sono e a derruba. Ela então coloca um barril de óleo ao lado do corpo dela e o explode, atingindo Senna e o dragão de uma só vez. Com isso, a questão estava completa, mas Kudaka sabe que o jogo só vai começar agora. Durante a próxima caça, Yozora e Senna ignoram completamente os monstros ao redor delas, concentrando-se apenas em derrotar uma a outra. Enquanto isso, Koudelka está apenas coletando pedras brilhantes como um homem de Neandertal Uga Buga. Logo depois, ele é pego por um monstro, mas as garotas estão muito ocupadas brigando entre si para ajudá-lo. Eventualmente, o tempo da missão se esgota e eles falham por não completar o objetivo. No fim, eles decidem que jogar videogame juntos é uma péssima ideia, pois nem conseguem se dedicar totalmente a isso. Kodaka se divertiu jogando, mas ele sabe que essas duas o devorariam se dissesse algo, então ele escolhe ficar em silêncio. Mais tarde na aula, ele ouve dois caras falando sobre Monster Hunter e decide fazer amizade com eles. No entanto, quando se aproxima deles, começa a agir como Pennywise, perguntando se eles gostariam de trocar itens. Os garotos estavam tão apavorados que apenas disseram sim a tudo, começando outro boato de que Kodaka extorquia itens de jogo de seus colegas à força. No dia seguinte, Kodaka e Yozora entram na sala do clube, somente para encontrar Senna sentada ao lado de um PlayStation e um LCD gigante. Kadaka pergunta por que ela trouxe isso para a escola, e ela afirma que vai ajudar o clube. Bebendo café das xícaras e da máquina que Senna trouxe, Yozora diz para ela calar a boca, mostrando seu doutorado em gratidão. Mais tarde, ela mostra a eles um jogo chamado Sparkling School Life, um jogo que só se tornaria popular se um VTuber jogasse. Ela explica que o jogo é sobre fazer amigos, algo que esses três não aprenderiam nem se houvesse um tutorial sobre isso. Quando colocam o DVD, Senna coloca seu próprio nome para o personagem, mas Yozora quer o dela, já que ela é a chefe do clube. Kaneki sugere usar seu nome, já que o personagem principal é um garoto. Mas quando isso é rejeitado, ele deixa Senna usar o nome dela, já que ela trouxe o jogo. Apesar de concordar no início, Yozora agarra o controle e embaralha seu nome, porque ela é apenas uma garota atrevida sem motivo. Assim que o jogo começa, o personagem principal está com seu melhor amigo, que sugere fazer amizade com garotas bonitas na escola deles. Logo depois, ele se dirige à sala de aula e encontra uma garota chamada Akari, cujo cabelo não é a única parte rosa do corpo dela. Ela diz que está começando na escola e gostaria de fazer novos amigos, dando-lhes a opção de idolatrar ela, ser colocado na zona de amigos, ou simplesmente dispensá-la. Senna opta por dispensá-la, afirmando que uma garota que está começando na escola nunca faria amizade com um cara que acabou de conhecer, mas na verdade são apenas uma vadiazinha disfarçada.
Quando Sena escolhe a terceira opção, Kudaka explica como escolher certas opções de diálogo pode levar a certos resultados, mudando o tipo de meninas que aparecem. Os personagens deles também têm estatísticas diferentes, e Sen decide colocar o cara na biblioteca para que ele possa multiplicar seus 2 neurônios em 4. Lá, enquanto ele pega um livro, ele encontra uma garota tão branca que parece estar coberta de maionese. Ambos querem o mesmo livro, então eles podem deixá-la ficar com ele ou pegá-lo para si mesmos. Kudaka acredita que as garotas escolherão a opção negativa, mas desta vez elas escolhem a positiva, dando-lhes a opção de convidar Yukiko para um encontro. Depois de consultar Azura, Sena sai em um encontro com ela, e ambos realmente se apaixonam por quão inocente e fofa Yukiko é. No entanto, na cena seguinte, Yukiko começa a evitá-los e Kudaka... Ler o guia explica que, como trataram Okarite mal, ela começou um boato ruim sobre eles, fazendo com que as outras garotas não gostem do personagem delas. Ele revela que uma má reputação pode ser reparada com um pedido de desculpas. Mas Sena se incendiaria antes de proferir essas palavras. Yozora concorda com Sena, explicando que Akira ficou magoada por ter sido rejeitada, então não há motivo para se desculpar com ela. Uma interface do usuário aparece na tela, dando-lhes a opção de desistir de Yukiko ou ter fé nela, e eles naturalmente escolhem a segunda opção. Na próxima cena, Yukiko decide terminar tudo com eles permanentemente, deixando Sena realmente em lágrimas. Por outro lado, Yozora está tão aborrecida que simplesmente sai da sala sem dizer nada. No dia seguinte, Sena entrega o DVD a Kudaka, afirmando que o assistiu a noite toda, e agora está apaixonada por Akari, a garota que eles odiavam antes. Ela quer que ele jogue também, explicando que os pais de Akari saíram cedo, então ela teve que se criar sozinha, e é por isso que está procurando novos amigos. Desconhecido por eles, alguém está observando-os e ouvindo sua conversa secretamente. No dia seguinte, eles chegam à sala do clube e veem Sena absorta em seu laptop com os fones de ouvido. Yozora se aproxima dela e desconecta os fones, apenas para descobrir que ela está jogando o tipo de jogo que não dura 2 minutos jogando. Agora que o laptop está no alto-falante, a capela está tocando um tipo totalmente diferente de música. A loira se explica, revelando que é um jogo chamado Black Star of the Holy Sword, mas não há nada de sagrado no que eles acabaram de ver. Sua justificativa é que o jogo está cheio de ação e combate, e eles simplesmente entraram naquela cena que a faria parecer culpada. Depois de terminar aquele simulador de namoro barato, ela queria jogar algo popular e encontrou esse jogo. Yozora não compra a conversa fiada dela e a atinge com todos os insultos que memorizou de uma arma. Mas Sena continua a tagarelar sobre como o jogo é muito mais do que eles viram. Ela abre o laptop novamente, alegando que essa cena é uma obra de arte. Então, Yozora pede para ela ler linha por linha para sustentar sua afirmação. Apesar de inventar desculpas de que é uma péssima leitora, ela acaba cedendo quando Yozora insulta o personagem principal, fazendo-a ler a cena linha por linha. A escrita é tão ruim que faz filmes trash parecerem merecedores de Oscar, e Sana fica tão envergonhada que simplesmente sai correndo chorando. Depois que ela vai embora, Yozora revela que tinha escondido um gravador na bolsa dela, que gravou todas aquelas coisas profanas Sena leu. Ela pode ser uma Valme de coração frio, mas até ela tem seus princípios, dizendo que não vai vazar isso pra ninguém. À noite, Kudaka volta pra casa para a sua irmã, Kobato, que não é nada menos que um desdobramento do diabo, e finge ser descendente de um grande clã de vampiros. Enquanto Kudaka prepara o jantar, ela continua a tagarelar sobre como destruirá o mundo assim que recuperar seus poderes. Quando o jantar não está do seu agrado, ela pergunta a Kudaka por que suas recentes oferendas carecem de qualidade, e Kudaka revela que esteve ocupado com suas atividades no clube. Mais tarde, enquanto está lavando pratos, ele explica para si mesmo como Kobato começou a assistir a um anime de vampiros, e desde então tem agido como um vampiro. No dia seguinte, enquanto está chovendo lá fora, Kudaka está na sala do clube sentado em sua bunda chata enquanto Sena joga um novo videogame. Ela pergunta onde foi aquela bruxa malvada da Yozora, e Kudaka diz que ela foi ao lançamento de um livro que quer. Sena então pergunta a Kudaka se ele sabe nadar. E quando ele responde afirmativamente, ela o manda ensinar também, porque ela não teve aulas de natação há algum tempo. Kudaka fica atrapalhado e pergunta por que ela está tão interessada em nadar de repente, apenas para descobrir que ela quer se relacionar com o personagem principal do jogo que está jogando. No dia seguinte, enquanto Yozora está na sala do clube lendo o livro que conseguiu, Sena está comprando maiôs. No domingo, Kudaka e Sena pegam um ônibus para o Dragonland, onde ela sai parecendo um molho de churrasco quente prestes a temperar o kebab nas calças de Kudaka. Depois de algum treino, a memória muscular dela entra em ação e ela consegue nadar como uma profissional experiente. Enquanto desfrutam da comida, Sena revela que este lugar está prestes a fechar porque não muitas pessoas aparecem aqui mais. Eles começam a falar sobre o pai da Sena, e quando Kudaka diz que deveria se apresentar, o homem. Sena começa a entrar em pânico pensando que tudo está acontecendo muito rápido. No entanto, Kudaka diz a ela para parar de sonhar acordada, revelando que seu pai Hayato é um bom amigo do pai dela, e por isso ele queria conhecer o velho. Ficando toda nervosa, Sena sugere que voltem a nadar, mas Kudaka pede para ela esperar enquanto ele responde ao chamado da natureza.
Quando ele sai do banheiro, encontra a Sena provocando uma briga com 3 caras, e mesmo agindo com bravura, suas pernas tremem durante a cena inteira. Kudaka aparece logo e afugenta os caras, mas essa garota de 2 caras faz uma reviravolta completa e os manda implorar por perdão. Um dos caras decide dar a ela alguns direitos iguais, mas Kadaika o impede e então usa seu rosto horrível para assustar os garotos. Ele então repreende Sena por ser uma completa idiota, e mesmo que ela comece a discutir com ele, logo percebe que ele realmente se importa com a segurança dela e começa a corar. No caminho de volta, eles se sentam em lados opostos do ônibus, e ao se despedirem, Sena fica completamente vermelha, esperando que possam sair de novo. À noite, enquanto Kadaika está assistindo a um programa de TV, Kobato entra correndo completamente nua e se agarra a ele, chorando sobre como ela pulou em uma banheira cheia de água fria e nunca mais vai tomar banho. Mais tarde, Kudaka se lembra de ter sido intimidado por alguns caras há 10 anos, quando um menino apareceu e os parou. No entanto, Kudaka dá um soco em seu salvador no rosto, afirmando que ele não é fraco e pode lutar suas próprias batalhas. Isso então se transformou em uma briga geral, que começou sua amizade com esse Ash Ketchum genérico. Enquanto estava na sala do clube, ele se lembra de como esse amigo lhe disse que ter um amigo verdadeiro é melhor do que ter 100 amigos mais ou menos. Então, quando ele repete isso na frente de Yozora, ela fica toda sem graça. No entanto, ela logo deixa isso de lado, e Kodaka, sem pensar muito, decide ir para casa. Ele se pergunta o que aconteceu com aquele garoto que conheceu há tantos anos, sem saber que o garoto de quem está falando era na verdade a jovem Yozora, que parecia um menino. No dia seguinte, Kadako entra na sala do clube e encontra uma garotinha dormindo no sofá vestida com uma fantasia de freira. Assim que se aproxima dela, Yozora tira uma foto dele, o que o faz parecer muito mal. Em meio à conversa, a garotinha acorda e Yozora revela que ela é na verdade a irmã Maria. Acontece que ela usava essa sala para a sua soneca da tarde, até que Yozora a enganou para cedê-la. Quando Sena lhe pede explicações, ela revela que Yozora lhe deu um tapa na bochecha direita enquanto ela dormia para acordá-la. Ela disse a ela que Deus diz que se uma pessoa te der um tapa em uma bochecha, você deve oferecer a outra. Então, sendo a idiota que ela é, Maria ofereceu a bochecha esquerda também. Yozora então acrescentou que o Senhor diz que se alguém te der um tapa nas 2 bochechas, você deve oferecer a eles o seu quarto. Então Maria apenas ofereceu seu quarto para Yozora. Ela também fez Maria assinar a papelada do clube, em nome do Senhor. Mas quando Maria realmente verificou o livro sagrado, ela não conseguiu encontrar essas coisas nele e agora quer seu quarto de volta. Mesmo que tenha sido feita conselheira honorária deste clube, ela quer que ele seja dissolvido para que possa aproveitar suas sonecas à tarde em paz. No entanto, Yozora diz intencionalmente que nunca deveria ter dado o papel de conselheira a uma criança, afirmando que um adulto teria assumido a responsabilidade e feito um trabalho muito melhor. Caindo direto em sua armadilha como um burro que cai por uma cenoura no pau, ela afirma que é uma adulta completa e pode lidar com este trabalho da melhor forma. Até o final, ela passa de querer dissolver o clube a implorar para Yozora deixá-la ser a conselheira. Yozora então pede que ela limpe a sala todos os dias e faça outras tarefas, como preparar o chá e coisas assim. Mais tarde, enquanto Sena está jogando e Yozora está lendo um livro, Katake revela que alguém o está observando, mas ele não conseguiu pegá-los. Ele acredita que pode ser um perseguidor, mas Senta ri dele dizendo que ele não poderia ter um perseguidor nem se pagasse alguém para fazer isso. No entanto, em vez de ser má como normalmente é, Yozora tenta ajudá-lo a encontrar esse perseguidor. Após a escola, enquanto os 3 caminham juntos, todos os estudantes olham para eles como se tivessem vazado um vídeo deles no OnlyFans. Isso frustra Kodaka porque como ele deve encontrar o perseguidor com toda a escola o observando? Percebendo que nunca chegará a lugar nenhum com essas garotas puxando-o para baixo, ele abandona as 2 e decide seguir sozinho, muito parecido com sua vida amorosa. Eventualmente, ele consegue pegar a perseguidora, que é tão plana que faz um pedaço de papel parecer tridimensional. Ele a leva para a sala do clube, onde ela se apresenta como Yukimura, explicando que seus pais a nomearam em homenagem a um guerreiro japonês para que pudesse ser um homem forte como ele. Ela também revela que foi intimidada, e quando Kodaka pergunta por quê, Yozora diz que as pessoas apenas intimidam os outros por diversão. Kodaka brinca chamando-a de bully, mas Yozora fica toda séria, dizendo-lhe para nunca compará-la àqueles canalhas. Eles perguntam por que ela está seguindo Kodaka, e Yukimura explica que, como todos têm tanto medo dele, ela só quer aprender uma ou 2 coisas. Na mente dela, Kodaka é um guerreiro destemido que faz o que quer e toma o que quer dos outros, e ninguém ousa se opor a ele. Quando perguntam como ela tem sido intimidada, descobrem que ela tem fingido ser um homem, e os meninos a evitam no vestiário. Ela acredita que não a evitarão se ela for mais masculina, por isso precisa observar Kodaka. Yozora usa isso como uma oportunidade para convidá-la para o clube, afirmando que seria mais fácil para ela ficar de olho nele. Yukimura se junta feliz, ansiosa para aprender a ser um homem com o homem mais feminino do programa. À noite, ele conta suas histórias do clube para Kobato, que está triste porque é só disso que ele fala ultimamente.
No dia seguinte, na aula, Yukimura traz alguns lanches como oferendas, mas a classe acredita que ele a forçou a lhe dar o almoço. Enquanto a segue pra fora, ele ouve uma confusão no laboratório de ciências e encontra uma garota inconsciente dentro. Depois de levá-la da enfermaria, ele retorna à sua aula, mas a mesma garota se aproxima dele pra ele e o agradece por salvar sua vida. Esta garota é Rika, que agora está obcecada em retribuir com algo de valor igual. Kadaka pergunta o que ela estava cozinhando no laboratório, e ela revela que era apenas uma mistura que induz o sono. Embora sua vida não estivesse em perigo, ela acredita que homens famintos poderiam tê-la assediado enquanto dormia. Ao ouvir a palavra assediado, todos pensam que ele foi quem se aproveitou dela, causando pânico na classe inteira. Sem querer que Kendrick Lamar faça uma diss track sobre ele, ele leva Rika para fora, que sugere consertar o cabelo mal tingido dele como forma de agradecimento. No entanto, Kadeka revela que é loiro natural do lado materno, que é a única coisa que restou dela. Interessada no DNA dele, ela puxa um cabelo da cabeça dele e volta para o laboratório para fazer alguns experimentos. Antes de sair, ela agradece a Kodaka por tratá-la bem, afirmando que ele é o primeiro mamífero que ela acha interessante. Mais tarde, Yukimura traz café pra ele vestida de empregada, que é apenas mais uma pegadinha de Yozora. Aparentemente, ela fez Yukimura acreditar que um homem é um homem, não importa o que vista. Então Yukimura, que na verdade é uma garota, deveria parecer masculino em uma fantasia de empregada. Senna então fala sobre Rika, uma inventora genial, tanto que o pai de Senna pediu para ela se inscrever aqui e passar o dia todo na sala de ciências. Acontece que essa garota é tão importante que criaram um laboratório de ciências inteiro só para ela. Nesse momento, a própria mulher entra procurando por Kodaka e expressa seu desejo de se juntar ao clube. Depois de explicar sua falta de amigos, ela é autorizada a se juntar e está ansiosa para ficar perto de Kodaka o tempo todo. Então, eles notam alguns livros no casaco dela e ela revela que são aqueles que você só encontra na seção para maiores de 18 anos. Na verdade, os livros contêm imagens de robôs mecha avançados, o que significa que ela é uma tecnófila. Ela então pergunta diretamente a Kadaka se ele gostaria de se envolver, afirmando que isso é comum na França. No entanto, Yozora fica com ciúmes de não estar recebendo nenhuma atenção e proíbe tais atividades dentro do clube. Naquela noite, enquanto janta, Kadaka conta à sua irmã sobre Maria e como ela só come batatas fritas. No dia seguinte, quando Kobato acorda, ela o encontra preparando uma refeição elaborada para Maria, o que a deixa triste porque ela quer que ele a priorize. Mais tarde, ele chega à sala do clube e encontra Maria comendo mais batatas fritas. Ela tem uma gaveta cheia deles, mas Kudaka pede para ela passar a comer a marmita que ele fez para ela. Quando ela pergunta por que ele está fazendo comida para ela, Kudaka diz que é porque ela o lembra da irmã dele quando era jovem. Vendo-o agir de forma tão carinhosa, ela começa a chamá-lo de irmão mais velho a partir de então. Mais tarde, Moria irrompe na sala para elogiar o almoço, dizendo que as batatas fritas da Yozora têm gosto de ração comparadas à marmita dele. Enquanto isso, Senna está absorta em seu videogame, e quando expressa seu desejo de viver dentro dele, todos olham para ela como se tivesse dito um palavrão. Rika é a única que entende e se oferece para proporcionar uma experiência um pouco similar com uma de suas invenções. Acontece que ela ajudou uma empresa de jogos a criar um fone de ouvido de realidade virtual, e tem uma cópia para uso pessoal. Depois de fazê-los colocar o headset, ela carrega o jogo chamado Castelo de Valhalla, e todos criam seus personagens na tela inicial, cada um pior do que o outro. Logo depois, eles chegam ao Castelo de Valhalla para o tutorial, onde enfrentam alguns monstros de aparência estranha. Kodaka lembra como eles se parecem com enguias porque ele costumava comê-las em Kyushu. As meninas querem esmagar esses monstros em pedaços, mas Kodaka diz para não fazê-lo porque eles são inofensivos, mesmo que pareçam assustadores. Todos param por um segundo e aproveitam para elogiar como Kodaka é gentil, apenas para obliterá-los no segundo seguinte. Kanaka se pergunta por que os monstros enguia não estão atacando eles. Henrique explica que é porque o jogo ainda está em desenvolvimento, e os ataques dos monstros não foram codificados ainda. Após terminar o primeiro nível, a equipe entra no castelo Valhalla, onde enfrenta um monstro maior e conseguem drenar seu HP. Maria é a única curandeira da equipe, mas ela se cansou do jogo e decidiu tirar uma soneca à tarde. Yoasura então desacena para atacar de frente enquanto ela cobre suas costas, mas quando chega a hora, ela de repente se interessa pelas pinturas nas paredes. Isso faz com que Senna perca todos os seus pontos de vida e morra no jogo. Yozora então usa sua magia para segurar o monstro, pedindo a Rika e Yukimura para atacá-lo dos lados. No entanto, ela de repente começa a rir, permitindo que o monstro a ataque e a elimine do jogo. Acontece que Senna estava frustrada por ter sido enganada e começou a fazer cócegas em Yozora na vida real. Logo depois, Rika e Nikomura também são derrotados, e tudo o que resta é Kodaka. Quando o homem se prepara para enfrentar a derrota, Moria acorda novamente e pula para ajudar seu amigo. No entanto, ambos são eliminados também, e quando Kadaka tira o fone de ouvido, ele vê que Maria ainda está dormindo. Acontece que era Kobato jogando com o personagem de Maria, que veio de casa para verificar por que Kadaka está tão interessado no clube. Ela revela que ele tem negligenciado seus deveres de servo para com a rainha vampira, então ela veio aqui para observar seu espécime.
Percebendo que ela está com ciúmes, Kadaka oferece preparar macarrão de porco para ela todos os domingos para que ela não mostre seu rosto horrível aqui novamente. Nesse momento, Maria acorda e agarra-se a ele como uma irmã mais nova, perguntando se ele conseguiu derrotar o chefe no jogo. No entanto, Kobato fica com ciúmes e começa a soltar insultos raciais, o que inicia uma discussão entre as duas garotas. Kaneka diz a Maria que Kobato é na verdade sua irmã, mas Kobato tenta intimidá-la interpretando o papel de uma rainha vampira. Isso a torna uma inimiga natural de Maria. Quem é uma senhora da igreja? Para apimentar as coisas, eles decidem deixá-la entrar no clube, sabendo muito bem que ela e Maria estarão sempre brigando. Mais tarde, enquanto limpam a bagunça, Kaneko comenta como o jogo foi totalmente inútil. Mas Rika está muito feliz porque é a primeira vez que joga com pessoas que pode chamar de amigos. Naquela noite, enquanto Kadaka dorme em seu quarto, Kobato dorme ao lado dele, preocupada que alguém possa roubar seu precioso irmão. Kadaka sonha sobre a época em que ele e sua irmã tiveram que se mudar devido ao trabalho do pai. Então, ele pediu a Yozora para encontrá-lo no parque para que ele pudesse contar a ela. No entanto, Yozora não apareceu naquele dia, então Kudaka deixou a cidade sem contar a ninguém. Mais tarde na aula, eles percebem que o primeiro semestre está prestes a terminar e que estarão de férias de verão a partir de amanhã. O objetivo principal do clube era que os membros fizessem amigos, mas ninguém teve qualquer interação humana além da que acontece na sala do clube. A reputação de Kaneki piorou ainda mais, e as pessoas começaram a olhar estranhamente para a cena porque acham que ela está namorando esse idiota. Reika chegou tarde, então pergunta o que eles fizeram para fazer amigos, apenas para descobrir que eles estavam apenas jogando videogame o tempo todo. Sena pergunta se eles já foram ao karaokê, apenas para descobrir que Yozora frequentou todos os lugares da cidade com sua amiga imaginária, Tomo. Quem, em suas ilusões, canta melhor que a Ariana Grande. Sen nunca foi ao karaokê, então age como se estivesse acima disso, como a raposa invejosa que não conseguiu alcançar o. Rika admite que também nunca foi a um, mas está morrendo de vontade de tentar, sugerindo que eles se juntem e vão juntos dessa vez. Todos se interessam pela sugestão e decidem o lugar e a hora, enquanto Sena é deixada de fora por causa de seu comentário anterior. Ela tenta se meter no plano deles, mas Yozora a empurra para baixo. Lembrando-a que karaokê era para perdedores sem graça, então ela deveria manter sua bunda pálida fora disso. Yozora é tão sádica que faz Kana admitir que estava apenas fingindo ser durona, quando na verdade quer ir com eles. No entanto, Yozora revela que não a deixará ir com eles até que ela se ajoelhe e implore. Depois de se envergonhar por mais alguns minutos, finalmente o cérebro empoeirado de Sena percebe que não precisa da permissão de Yozora para se juntar a eles. À noite, Sena diz ao pai que tem um compromisso amanhã ao meio-dia, rotulando como uma atividade do clube em vez de um encontro entre amigos. Quando perguntada, ela revela que vai a uma sessão de karaokê com Kodaka, um nome que seu pai conhece muito bem. No dia seguinte, Kodaka e Kobato chegam no trem e encontram as 4 garotas esperando por eles, cada uma parecendo um desastre de moda coletivo. Enquanto todos caminham para o local do karaokê, a atenção de Kadago é atraída por alguns garotos jogando futebol em um parque, o que o faz lembrar de sua própria infância. Chegando lá, Yozora reserva uma sala para 6 com tempo ilimitado, e o total da conta é 5.400 ienes, o que é super caro. O rapaz no balcão explica que está cobrando 900 ienes por pessoa pela sala, o que não faz sentido para ela porque todos estão usando o mesmo quarto. Ela explica como foi cobrada por apenas uma pessoa quando veio com Tomo, mas Kadaka lembra que Tomo é apenas esquizofrenia sob efeito de drogas. O grupo não tem certeza do que fazer, mas Sena sussurra algo no ouvido de Yozora, dando-lhe uma ideia de como lidar com a situação. Ela se aproxima do caixa e reserva um quarto ilimitado para apenas uma pessoa. Afirmando que essas outras pessoas não estão com ela, Yozora segue seu plano e reserva outra sala ilimitada para uma pessoa, esperando que todos os outros façam o mesmo. No entanto, Kadaka não entende o que estão tramando e reserva um quarto para ele, Rika, Kobato e Yukimura, deixando Sena e Yozora surpresas. Uma vez dentro da sala, Kodaka canta a primeira música para as meninas, enquanto Sena e Yozora ficam em seus respectivos quartos sozinhas. Após sua performance digna de um Grammy, Rika tenta cantar, mas isso é tudo o que chamam de tentativa. Em seguida, é a vez de Yukimura, que dedica sua música a Kodaka. Enquanto esses 4 estão se divertindo, Sena e Yozora estão sentadas sem fazer nada em seus próprios quartos. Ouvindo os outros se divertirem, elas decidem cantar também. Com Yozora cantando sobre como ela e Kadaka eram amigos de infância antes dele sair da cidade, e Sena mencionando como ele a protegeu para conseguir direitos iguais no dia em que saíram. Mais tarde, quando Kadaka e o resto saem de seu quarto, encontram Sena e Yozora discutindo sobre quem obteve a pontuação mais alta. Sem querer lidar com suas típicas besteiras adolescentes, Kadaka simplesmente sai e espera que elas terminem. No caminho de volta, eles comentam como as atividades do clube serão pausadas durante todas as férias de verão, mas Yozora os lembra de que o clube deles estará aberto assim como os outros clubes. Ela ordena que apareçam na segunda-feira para que todos possam refletir sobre por que eles foram incapazes de fazer amigos antes das férias de verão.
Mais uma vez, ela e Sana começam a reclamar como crianças mimadas, e todos os outros simplesmente os deixam na festa de autocomiseração. A discussão termina com Sana saindo correndo e se vitimizando, enquanto o resto deles vai para casa. Mais tarde, Kuda lembra como Yozora foi quem iniciou este clube, e a agradece porque se divertiu muito no último mês. Nesse momento, Sana volta correndo porque esqueceu de dizer a Yozora que ela é uma vaca e que seu pai convidou Kodaka para ir à sua casa. Yozora fica com ciúmes e pergunta por que ele vai se encontrar com o pai de Sana, mas Kodaka decide manter isso em segredo porque não quer que as pessoas comecem outro boato sobre ele. No dia seguinte, Kadaka e Kobato se preparam para a escola, mas ao ver como está quente lá fora, Kobato decide fingir que está doente. Kodaka então chega à sala do clube nos horários habituais, apenas para descobrir que o resto dos membros está aqui desde manhã. Yukimura então traz para ele uma caixa de almoço, mas Kodaka diz a ela que não precisa servi-lo durante as férias de verão. Pensando que Kodaka não precisa mais dela, ela cai em desespero, querendo apagar sua própria existência patética. Como Kodaka não vai comer toda aquela comida, Maria pergunta se pode ficar com ela, o que faz ele perceber que Maria devia estar esperando que ele trouxesse seu almoço, como sempre faz. Ele pergunta a Yukimura se ela pode fazer o almoço para Maria, mas ela está tão envolvida nesse jogo de papéis que não quer servir a dois mestres. No entanto, quando Kodaka lembra a ela que Maria é meio que sua irmã, ela concorda em preparar o almoço para ela. Quando eles abrem a marmita, percebem que a maioria é comida rápida não saudável. Então Kodaka ordena que ela traga apenas coisas nutritivas para Maria. No dia seguinte, quando Kodaka chega à sala do clube, apenas Yukimura está lá. Ele pergunta se desta vez ela conseguiu comida saudável para Maria, então Yukimura revela que ela trouxe proteína em pó e a forçou a comer. Percebendo que ela leva suas ordens muito ao pé da letra, Kodaka diz a ela para conseguir algo para Maria. No dia seguinte, todos estão na sala do clube, então Kodaka sugere criar um grupo de chat online para garantir que todos se encontrem ao mesmo tempo daqui para frente. No entanto, tanto Yozora quanto Sana recusam a oferta, explicando como suas experiências passadas lhes deram PTSD. Então, ele sugere usar um aplicativo chamado Nixis, mas isso só permite que as pessoas se juntem se forem convidadas. Querendo saber como manter contato, Rika sugere por que não trocam números e se comunicam por mensagem nos celulares. O QI coletivo deste grupo é tão baixo que não consegue competir nem na biblioteca, porque nenhum desses idiotas pensou que os telefones poderiam ser usados dessa forma. Ao explorar os aplicativos, tanto Kodaka quanto Yozora ficam chocados ao ver como os celulares se tornaram avançados. Enquanto eles trocam números, Sena finge jogar um videogame com a tela desligada, totalmente ressentida por não fazer parte da ação. Eventualmente, a tagarelice fica demais para ela, fazendo com que expresse sua frustração. Kodaka, sendo o idiota desinformado que é, pergunta se eles também poderiam trocar números. Mas ela diz irritada que não tem celular. De repente, ela faz uma virada completa, agindo como uma rainha cheia de atitude, afirmando que nem precisa de um telefone, como se não estivesse emburrada como uma ciumenta 5 minutos atrás. Nesse momento, Yozora liga para Kodaka no telefone. E mesmo estando um ao lado do outro, eles começam a falar na ligação sobre o que jantaram. Vendo o quão frustrada a Sena está, ela intencionalmente diz a Kadaka que irá ligar para ele várias vezes ao dia e planejar todas as atividades do clube por telefone. No seu estilo habitual, Sena não consegue suportar a vergonha e foge depois de gritar com os dois. À noite, enquanto Kodaka está dormindo profundamente, ele ouve seu telefone fixo tocando e atende apenas para descobrir que é Sena do outro lado. Ela pergunta que tipo de telefone ele tem, e Kodaka diz a ela o nome da empresa e o número do modelo. No dia seguinte, enquanto pega um ônibus para a escola, ele recebe algumas mensagens picantes de Rika, fazendo-o pensar que ela pode estar ovulando. Correndo para a sala do clube, Kodaka fica arrasado ao descobrir que Rika já terminou com Yozora 10 vezes. Então ele terá que se contentar com a sua mão direita novamente. Mais tarde, enquanto Yozora ainda está se recuperando de sua primeira ação entre garotas, Sana entra exibindo seu telefone, que é do mesmo modelo que o de Kodaka. Após trocar números de telefone com Kodaka, ela se aproxima de Yozora, que diz para ela se ajoelhar e implorar por isso. Envergonhada mais uma vez, ela sai correndo da sala e então envia uma mensagem para Kodaka, pedindo para ele enviar o número de Yozora para poder fazer uma chamada de trote. No entanto, Yozora consegue o número dela primeiro e envia centenas de mensagens de spam. Logo depois, Kuseno vem chorando até Kodaka, achando que seu telefone está quebrado. Quando ele a consola, Yozora fica com ciúmes e vai para casa. Um dia, Kodaka volta para casa depois de comprar mantimentos, apenas para descobrir que o ar-condicionado não está funcionando. Depois de ligar para a empresa, ele revela que o novo ar-condicionado será instalado em 3 dias, mas Kobato diz que está bem porque é uma imperatriz vampira. Enquanto assiste seu anime favorito, Kodaka sugere que ela troque de roupa, mas ela se recusa, alegando que essas revelam seus verdadeiros poderes sombrios. No entanto, quando a rainha vampira mostra sua forma e trajes supremos, Kobato muda para uma nova roupa que supostamente mostra sua própria forma suprema.
Mais tarde, enquanto os dois estão indo para o clube, Kodaka lembra de como usava a mesma roupa na escola primária e fica surpresa por ainda servir perfeitamente. Kobato começa a entrar em pânico, pensando que seu corpo parou de crescer, mas então ela percebe que é uma vampira que deve viver eternamente, então seu corpo não pode envelhecer. Chegando ao clube, Miria está bastante contente porque Yukimura tem lhe dado boas refeições como sushi e bife, exatamente como Kodaka pediu. Ela abraça Kodaka para mostrar seu amor, mas Kobato fica chateada e a empurra, afirmando que só ela pode abraçar Kodaka. As duas começam a brigar e depois que Kobato a morde como uma verdadeira vampira, ela diz que Maria deve se tornar sua parente agora. Enquanto ela chora por se tornar uma vampira, Yozora lhe diz que pode reverter os efeitos se ela se banhar na luz do sol sem roupa o mais rápido possível, enquanto Maria corre para fazer isso. Senna e Rika começam a se empolgar com o novo traje de Kobato. Ela se esconde atrás de Kodaka, alegando que é apenas sua nova forma de vampiro, mas quando a provocação começa a perturbá-la, Yozora entra em cena para salvar o dia. Enquanto isso, Maria está correndo pelo campo da escola completamente nua, pensando que isso a impedirá de se tornar uma vampira. Mais tarde, enquanto o grupo está lendo livros na sala do clube, eles comentam como não tem nada para fazer durante as férias de verão, principalmente porque não tem amigos. Senna, por outro lado, ainda está jogando, e Yozora comenta sobre sua escolha entediante, explicando como um jogo seria muito mais divertido se um tubarão comesse todos os personagens. Senna acredita que isso arruinaria totalmente a história. Mas para sua surpresa, um tubarão realmente aparece no jogo. Ela continua se consolando, pensando que pode ser algum tipo de cena de desenvolvimento de personagem onde o herói aparece e salva todos. No entanto, o tubarão realmente devora um dos personagens, dando-lhe um final ruim. Rika explica como o jogo que ela estava jogando é conhecido por ter um final ruim, revelando como cometer até mesmo um pequeno erro resultará em um massacre de tubarões no final. Senna fica tão chateada com o final que quebra o DVD, mas ainda quer ir à piscina. Quando Kobato expressa que também quer ir à piscina, Senna imediatamente implora para que ela vá com ela. Yozora, por outro lado, acha que é um bom lugar para fazer novos amigos. Sana quase revela que ela e Kodaka já foram ao Dragonland antes, mas para de repente, sabendo que isso causaria problemas com Yozora. Rika, por outro lado, quer usar sua roupa mais provocante, esperando finalmente receber uma ovação de pé de Kodaka Jr. Enquanto isso, Maria é punida por desfilar em trajes de aniversário como uma descarada. No dia seguinte, o grupo se reúne na estação de ônibus, apenas para encontrá-la na hora do rush. Ao subir no ônibus, Kodaka percebe que tanto Yozora quanto Rika estão se sentindo mal porque ele cheira a e B. Estão cercadas por muitas pessoas que também cheiram A. Enquanto enfrentam seus próprios conjuntos de problemas, os problemas de Kobato incluem enfrentar o conjunto no peito de Senna. Não percebendo o quão desconfortável ela está, Senna pergunta a Kobato se ela pode ser sua professora de natação, mas ela recusa. Ao chegarem na piscina, eles notam uma longa fila de pessoas e Senna comenta sobre como a piscina estava praticamente vazia. Mesmo assim, Kodaka consegue os ingressos e vai para o vestiário masculino, com Yukimura seguindo-o porque ela quer ser um homem forte como ele. Enquanto estão se trocando, Yukimura tira um maiô feminino, revelando que Yozora disse a ela que isso traria à tona sua verdadeira masculinidade. A alternativa é ela usar uma tanga, então Kodaka sugere que ela fique com o maiô. Depois de se trocar, eles encontram Senna e Kobato do lado de fora e descobrem que Yozora e Rika estão descansando porque ainda estão enjoadas da viagem de ônibus. Quando entram na piscina, está tão lotada que só conseguem ficar em um lugar, arruinando todo o encontro. Senna deseja que um tubarão apareça e coma todas essas pessoas, assim como fez no jogo. Mas Kodaka diz à mulher para se acalmar. Eles também começam a conversar sobre a última visita, e Kodaka pergunta por que ela o agradeceu ao se despedir. Isso a deixa nervosa, então ela sai correndo dizendo que vai verificar Yozora e Rika, deixando Kodaka confuso. Enquanto ele reflete sobre como todos mudaram desde que entraram no clube, Sana chega correndo e revela que tanto Yozora quanto Rika estão indo para casa. Eles correm para fora para impedi-los, mas o ônibus parte antes que possam alcançá-los, deixando-os desanimados. Depois de algum tempo, o resto deles pega outro ônibus para casa, sem terem feito nenhuma atividade do clube hoje. No dia seguinte, Kaneki recebe uma mensagem de Yozora, pedindo para ele ir ao clube. Assim que chegam, Senna os alcança e imediatamente começa a importunar Kobato. Ao entrarem na sala, ficam surpresos ao encontrar Yozora usando uma máscara de cavalo. Mas Kobato entra em seu personagem de vampira e começa a tratá-la como o demônio Azarath. Nesse momento, Rika e Yukimura chegam e explicam que é o dia do maiô, o que significa que eles vão realizar atividades do clube de maiô. No meio da confusão, Yozora explica que o motivo pelo qual eles foram convidados a trazer seus maiôs foi para que o maiô que Yozora comprou não fosse desperdiçado.
Eles perguntam por que ela está usando uma máscara de cavalo e Yozora explica que é para cobrir o rosto dela. No meio da discussão, Rika sobe na mesa e mostra seu maiô para Kodaka, esperando que ele finalmente se interesse. Ela explica ainda como esse maiô se dissolve em água quente, então se ela pular em uma fonte termal com ele, ela receberá uma ovação de pé do Jr. Kodaka. Nesse momento, Maria entra na sala e esbarra em Yozora, confundindo-a com um monstro cavalo. Antes que alguém possa explicar que é Yozora atrás da máscara, ela começa a provocar Maria dizendo que vai assá-la e fazer uma refeição dela. Maria começa a implorar por misericórdia, revelando que ela vai ter gosto de vegetais porque é só o que ela tem comido ultimamente. Para seu terror, o monstro cavalo também é vegetariano. Enquanto Maria grita de terror, Kobato aproveita a oportunidade para piorar a situação. Eventualmente, Kodaka pede para ela parar com isso, e Yozora finalmente tira a máscara. Maria, no entanto, é tão estúpida, ela acha que o monstro cavalo tomou o corpo de Yozora através da máscara. Yozora então coloca a máscara na cabeça de Maria, e Kobeta a assusta dizendo que sua alma será consumida pelo poder da escuridão. Maria implora por ajuda, e Kobeza concorda somente se ela mantiver as mãos longe do irmão dela. No entanto, Maria recusa, afirmando que ama o irmãozão dela, fazendo Maria acertá-la com sua boneca. Isso remove a máscara acidentalmente, e as duas meninas começam a trocar insultos. Enquanto isso, Sena pergunta a Yozora por que não vai à praia se está tão preocupada em desperdiçar seu maiô. Quando ela diz que haverá muitas pessoas lá, Sena a convida para sua casa, que tem sua própria praia privada. Ela explica como eles têm sua própria vila, e os membros do clube começam a pensar em todas as coisas que poderiam fazer lá. Uma vez que a viagem é acertada, Sena promete pedir permissão ao seu pai para que possam usar a vila para as atividades do clube. No dia seguinte, ela liga para Kodaka e pergunta se ele poderia visitar a casa dela hoje. Ela explica como o nome dele foi mencionado quando pediu a vila ao pai, então o pai dela perguntou se eles poderiam se encontrar hoje. Mais tarde, quando Yozora vai à biblioteca para pegar um livro emprestado, ela encontra Akira. Ele recebe uma mensagem de Sena e Kodaka, informando que não vão conseguir ir ao clube hoje. Mais tarde, Kodaka e Kobato pegam um ônibus para a casa de Sena, que acaba sendo uma mansão inteira. Uma vez, lá dentro, eles são recebidos pelo pai de Sena e por uma garota que os convida para comer. Antes de entrar, a garota lembra que ele esqueceu de se apresentar, e o homem diz que é Temi. A garota então se apresenta como Stella, a mordomo desta casa. À noite, Kodaka pergunta sobre a mãe de Sena, e Tema revela que ela está de férias. Sena comenta que é estranho seu pai receber convidados na porta, e Tema revela que ele fez isso porque estava animado para conhecer Kodaka, o que o deixa envergonhado. Enquanto jantam, Tema percebe como sua filha olha para Kodaka, insinuando que ela pode estar tentando deixá-lo interessado. Kodaka não percebe e agradece a Tema por deixá-lo se inscrever na escola, apresentando um tipo especial de tempero como presente. Tema abre uma garrafa e prova com arroz, elogiando o gosto de Hayato por encontrar alimentos e temperos. Quando Kodaka menciona como seu pai aprendeu suas coisas viajando muito, Tema comenta como deve ter sido difícil para Kodaka ter um pai ausente. Quando ele chama Hayato de perdedor, Kodaka de repente levanta-se para defender seu pai, mas rapidamente pede desculpas por ser rude. Mais tarde, Tema pede para Kodaka ficar para a noite. E Stella acrescenta que o último ônibus para a cidade deles já partiu. Ela pergunta se deve providenciar um carro para eles, mas Sena insiste que ele fique. Kodaka revela que não trouxe roupas de dormir, então Tema oferece todo o seu guarda-roupa. Kodaka ainda está hesitante, mas ao notar que Kobato já está quase dormindo, decide ficar para a noite. Enquanto a coloca na cama, Sena começa a tagarelar sobre como o pai dela gosta de Kodaka. Kobato acorda com todo o barulho, então Sena a leva para um banho noturno. Só então, Tema convida Kodaka para beber e serve suco de uva para ele, porque ele não tem idade suficiente para beber vinho. Enquanto os dois tomam um copo após o outro, Tema fica cada vez mais bêbado e compartilha histórias sobre ele e Hayato dos tempos de escola. Eventualmente, o homem simplesmente cai na cama, e Kodaka sai do quarto para avisar Stella que Tema terminou por hoje. Enquanto desce as escadas, Kobato vem correndo nua e se esconde atrás de Kodaka, seguida por Sena, que a perseguiu direto da banheira. Depois de soltar alguns palavrões para maiores, Sena fica tão envergonhada que sai correndo da casa como nasceu, como uma completa idiota. Nesse momento, Stella aparece com uma toalha e cobre Kobato, informando Kodaka que ele dormirá no quarto de hóspedes com Kobato enquanto ela dorme com Tema. Ao chegar em seu quarto, ele ajeita Tema na cama corretamente. Percebendo que o pai dele deve ser um amigo muito próximo antes de dormir, ele se pergunta se também fará um amigo como Tema, sem saber que Yozora está no parque onde se encontraram pela última vez, esperando que ele enviasse uma mensagem à noite. No dia seguinte, enquanto ambos os irmãos agradecem a Tema pela hospitalidade, Sena promete dar outro banho quente a Kobato da próxima vez, fazendo-a fugir em pânico. Ela então menciona o incidente da noite passada, mas Kodaka mente que estava bêbado e não se lembra de nada, levando-a a fugir. Depois que todos saem, Tema pede a ele para cuidar de seu cachorro.
Quando estão no ônibus, Senna pergunta a Kadaka se ele realmente não se lembra de nada da noite passada, e Kadaka opta por mentir para que Senna pare de se sentir envergonhada. No dia seguinte, o grupo decide fazer uma viagem tão longe de casa que precisam pegar 2 trens e ainda é 1 hora de caminhada. No entanto, a essa altura, todos estão exaustos, exceto Rika. Quando Kidaka pergunta a ela como ela está tão enérgica, ela revela que usou todo o trem como uma grande vara de agitação para se reabastecer. Depois de uma longa caminhada, eles finalmente conseguem ver o oceano, mas Santa lembra que a casa de praia está na outra direção. Logo depois, todos se acomodam e trocam para seus trajes de banho, prontos para finalmente ir à praia. Lá, Rika conta a eles sobre uma cerimônia para pessoas populares onde gritam "É a praia", enquanto fazem poses. Apesar de não saberem nada sobre isso, as garotas querem praticar para que quando fizerem amigos, possam fazer corretamente. Apesar da hesitação inicial de Kodaka, ele se junta e todos fazem uma pose desajeitada. Mais tarde, enquanto Kobato age como uma rainha vampira que governa 2 oceanos, Kodaka pede a ela para passar protetor solar ou sua pele ficará como uma panqueca queimada. Enquanto Kodaka passa protetor solar nas costas dela, Maria e Yukimura perguntam se podem ser as próximas. Enquanto Kodaka está apenas passando protetor solar, as duas. A mente pervertida da Rika está transformando tudo isso em uma espécie de fantasia de plano de fundo, enquanto ela se cobre com um tipo diferente de líquido.